Beleza, pessoal? Tamo junto. É isso aí, vestibulanda, é isso aí, vestibulando. Este ano de pandemia, com a ajuda do tio Fernando, Fernando Lara, a seu dispor, estou trabalhando aí com as competências que o Enem considera fundamentais para um candidato que vai ingressar na universidade ainda esse ano, né? Como nós estamos num ano atípico, de hecatombe zumbi e de grandes problemas, eu me comprometi a vir aí durante as férias, que acabaram lamentavelmente, mas vou continuar postando as informações, né? Vim ajudar vocês a entender a cartilha do participante, que foi divulgada pelo site do INEP. Vocês se lembram, porque no vídeo da semana passada a gente discutiu isso, né? A prova do Enem, ela pode zerar na sua redação se houver fuga de tema, se houver identificação do candidato, se houver trecho desconectado da proposta. Bom, a gente estava discutindo isso, dá uma olhadinha lá no outro vídeo se você tiver ainda alguma dúvida, né? Nós falamos qual seria o melhor preparo para o aluno. E eu dei um toque para você que teve o seu estudo interrompido aí por essas ocasiões todas malucas que estão acontecendo conosco. Eu disse a você que começasse estudando gramática, né? Então, o domínio de norma culta, concordância, né? Entender o uso do conectivo, entender como você vai fazer aquela pontuação fundamental para poder escrever legal. Bom, eu comentei a vocês que eles enquadram o seu erro da redação numa dessas competências, beleza? A primeira competência é a de domínio da norma culta. A segunda competência é de seguir a proposta de redação em cima do tema que é dado pela coletânea, né? Então, a redação que eles pedem de nós, candidatos, é a dissertação propositiva. Traduzindo, eu vou pegar as áreas do conhecimento que eu estruturei aí durante o ensino médio e vou reunir argumentos de áreas diferentes, se possível, para defender uma tese sobre uma determinada situação, problema que vai ser apresentada para nós, não é? Bom, se você seguiu isso e propôs a solução bonitinho e atendeu a competência 2, você está concorrendo aí ó, só com norma culta e com essa estrutura a 400 pontos da sua nota. Então hoje, nossa ideia é falar das competências 3, 4 e 5, mas lembrando que a prova do Enem esse ano traz ingredientes novos, né? Então esse site que está aí abaixo, tá vendo? Ele teve uma modificação, o pessoal colocou um material disponível lá. Se você é professor e está preparando seus alunos, tem que fazer uma rubrica aí para corrigir dentro de um padrão, né? A sua redação, acho que vale a pena dar uma olhada. São 6 livros, cara, sobre as competências, cada livro aí discutindo uma competência e um discutindo o zerar da redação. Eles eram utilizados para professores que corrigiam e eram treinados para corrigir o Enem, né? Esses cadernos estão lá disponíveis, não sei porque eles puseram disponíveis, né? Logo de cara vem assim a advertência. É, não se pode divulgar nada, o que for dito aqui é sigiloso, etc. Só pode atender a finalidade de correção do corretor do Enem. De alguma maneira, o INEP disponibilizou os cadernos, o que eu acho ótimo para um ano de pandemia poder favorecer principalmente você, professor, que está aí remotamente preparando seu material. Não é verdade? Já vi gente fazendo vídeo dizendo que isso foi um vazamento e tal. Cara, foi uma opção do INEP. A questão nossa é por que o INEP então está pondo esses documentos. Vai lá e confere se você é aquele candidato que está entre 940 e quer chegar no 1000, sei lá. Bom, o prazo de pagamento também sofreu mudança e está no mesmo site, avisado lá como um item importante. Você que ainda não conseguiu pagar por conta do problema da pandemia, né, de não virar grana, de ter corte no seu salário, a situação tá difícil, né, meu? Então você que teve esse problema para pagar, dá uma respirada que o INEP deu uma prolongada, quer dizer, a inscrição que era para ser paga até dia 28 agora vai até o dia 10 de junho. De repente dá para receber e pagar aí essa inscrição, você que está nessa situação, não é? O número de questões da prova, uma outra notícia que pintou aí essa semana, não está no site do INEP, mas provavelmente vai reduzir.
Veja, um cara ficar 5 horas e meia para fazer uma prova, né, demanda que ele troque de máscara durante a prova, demanda que se tome uma série de cuidados, e provavelmente vai favorecer o contágio aí de Covid aí. Então, o coronavírus ele nos exige a tomar algumas precauções, né? A notícia avisa que vai reduzir o tamanho da prova e eles vão mudar a aplicação. Quem já falou que vai fazer isso mesmo é a prova da Unicamp, né? De 90 questões, eles vão dar uma reduzida forte para ficar, acho que 72 questões aí e favorecer o tempo de resolução, não é? Então a ideia é ter menos gente em menos tempo para ter um menor risco de contágio. Eu acho que o INEP vai tomar a mesma atitude, né? É o que está sendo aventado aí pela mídia. Então a gente viu reportagem no Globo, viu reportagem no Estadão. Provavelmente então vai haver uma diminuição da prova. Fernando, eles vão cortar a redação? Eu duvido. Mas eu acho que é o que a prova da Unicamp falou, né? Nós vamos ter 12 questões aí esse ano. Então vamos reduzir de 14 para 12 e a gente continua avaliando com um critério diferente, né? O que muda, claramente, o portal do INEP já colocou essa notícia, é a prova do Enem digital. Então, semana passada teve gente me ligando, né? Fernando, você soube aí como é que funcionou o adiamento do Enem digital? Bom, na sexta passada a gente não tinha ainda essa informação. Só foi dito que o Enem impresso seria adiado. Agora eles estão planejando que o Enem digital possa acontecer entre 22 e 29 de novembro. A prova prevista está prevista, né, que seja aplicada também em novembro, eu duvido, viu? Eu acho bem plausível que essa prova seja aplicada sim em janeiro, né? Então vamos ficar de olho, ninguém sabe ainda como vai funcionar isso na prova do Enem. Outro dado estarrecedor é esse dado de inscrição de pessoas, né? Cara, até o dia 14 do 5, o site do G1 tinha divulgado que o número de inscritos no Enem era de 2.693.753 só. Como eles adiaram a inscrição do Enem, nós tivemos 6.100.000 inscritos, o que é o menor número em 10 anos, hein, rapaziada? 2009, o Enem mudou de objetivo. Ele passou também, além de avaliar o ensino médio, a ser um fator para a entrada da universidade. Não só do ProUni, mas também do SISU, que foi criado nessa época aí. Ó. Dá uma olhada como hoje a gente sabe que várias faculdades estão usando aí o Enem. Então, por exemplo, a PUC não fez vestibular de meio de ano. Ela utilizou a nota do Enem do ano passado. Né? Então, essa está sendo uma tendência aí nesse momento que a gente está vivendo. Dá uma olhada que de 2010 até agora, 2010 eram 6 milhões e 300 inscritos, agora 6 milhões e 100, né? Mil inscritos. Cara, é o menor número de inscritos da história. Até por isso o pessoal deu essa protelada aí até o dia 10 para pagar a inscrição, né? Existe um risco de ser ainda menos inscritos esse ano. Essa é uma notícia de relevo. A verdade é que quem está nesse vídeo já está me ouvindo há quase 10 minutos falar de mudanças e notícias, mas o importante é entender o que é a competência 3, a 4 e a 5. Para 1 e para 2 a gente já então se organizou, pegou os livros de gramática, escolheu alguns assuntos e começou a trabalhar, não é? A 3 também tem a ver com a forma como eu relaciono e organizo essas interpretações, esses fatos, as opiniões e os argumentos para poder defender o meu ponto de vista. Só que ele é diferente do que eu fiz na competência 2, em que eu tive que estruturar a minha argumentação dentro desse gênero, que é a dissertação em prosa acerca de um tema que me foi dado pela banca. Gente, quando eu fiz então a minha redação e tive todas essas partes aí organizadinhas, eu estava lidando aí com a competência 2, né? A competência 3, no entanto, ela tem um outro aspecto. Veja o que diz o Enem.
O terceiro aspecto a ser avaliado é a forma como você, em seu texto, seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos e argumentos em defesa do ponto de vista escolhido como tese. É preciso, então, elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida por você em relação à temática da proposta de redação. Fernando, diz o cara que está observando essa explicação toda antes de olhar palavras feias, como inteligibilidade, como está escrito lá na cartilha de redação, né? O cara vai falar, calma lá, Fernando, eu não entendi ainda. Qual é a pegada, então, da competência 3 que diferencia daquilo que a gente discutiu no outro vídeo na competência 2, né? Bom, a competência 3, tem a ver com como você planejou a sua redação e como você organizou as suas ideias. Então, a primeira coisa para entender a competência 3, olha só, é saber se você selecionou os argumentos, relacionou o sentido entre as partes antes de botar a caneta na passagem a limpo, né? Então, você conseguiu organizar primeiro o que você ia discutir? Você relacionou aquilo defendendo a tese? Você fez uma progressão desse tema? O tema que foi dado lá, e a gente analisou na competência 2, né? O tema que foi dado lá na coletânea. Será que você conseguiu pegar esse tema, fazer uma tese e realmente encadear as ideias de maneira organizada e lógica, desenvolvendo os argumentos, deixando explícita a importância, né, a relevância das ideias apresentadas para defender o ponto de vista que foi definido por você? É difícil essa linguagem, né? Você pode até dar uma pausa aí, respirar fundo e ler de novo. Beleza? Agora que você já respirou fundo, eu quero que você entenda o que é coerência. Porque se eu não entender o que é coerência, eu não vou entender de fato o que a competência 3 quer de mim, né? A coerência é aquilo que se estabelece por meio das ideias que o texto apresenta e dos conhecimentos de quem está lendo e de quem escreveu aquele texto, não é? Então, cara, a coerência ela tem a ver não só com o que você pensou na hora que você estava escrevendo, mas com aquilo que é possível que o seu leitor compreenda a partir do que você escreveu. Bom, sabendo o que é coerência, eu tenho que entender o que é um projeto do texto, porque é isso que vai ser avaliado de fato aqui na competência 3, né? Projeto de texto é o planejamento anterior à escrita da redação. É o esquema que a gente vai sacar pela forma estratégica como os argumentos foram colocados no texto para nós. Quer dizer, o cara que escreveu o texto, ele pôs para nós estrategicamente uma maneira de uma ideia se encadear à outra. É nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa de sua tese e quais os momentos de introduzi-los e qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Assim, o texto que atende às expectativas referentes à competência 3 é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto do texto. Você sacou qual que é a do projeto? Eu vou ter que olhar a redação e saber que aquele prédio só subiu porque o alicerce era firme, não é? É a análise do alicerce agora do seu texto. Ou seja, aquele que é claramente identificável a estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender o seu ponto de vista. Quer dizer, não basta se planejar antes. Isso aqui é um argumento para minha tese. Ele quer que você deixe claro no seu texto. Então, para atender ao que a expectativa da banca coloca para nós, o Enem diz o seguinte para a gente na cartilha. Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema. Quer dizer, você lê o tema, você reúne as ideias sobre o tema. E depois selecione as que forem pertinentes para a defesa do seu ponto de vista, procurando organizá-las em uma estrutura coerente,
para usá-las no desenvolvimento do seu texto. Eu, com um aluno meu, trabalho com a ideia de esqueleto de texto, né? Eu não sei como vocês estão habituados a trabalhar, mas é isso que você vai desenvolver aqui com a competência 3, né? Verifique se informações, fatos, opiniões e argumentos selecionados são pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Na organização das ideias selecionadas para serem abordadas no seu texto, procure definir uma ordem que possibilite ao leitor acompanhar o seu raciocínio com facilidade, o que significa que a progressão do texto deve ser fluente e articulada com o seu projeto lá atrás do texto. Quer dizer, antes do rascunho veio o projeto. E agora eu quero ver se as ideias estão organizadas e se você não atropelou as ideias. Examine com atenção a introdução e a conclusão, para ver se há coerência entre o início e o fim. Também observe se o desenvolvimento do seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de vista que você está defendendo. Evite apresentar informações, fatos e opiniões soltos no texto, sem desenvolvimento e sem articulação com as outras ideias apresentadas. Olha, cara, eu acho que você pode pausar e olhar cada um desses itens e tentar colocar no seu caderninho aí de anotações, com as suas palavras, o que cada um deles está dizendo para eu fazer. Isso aqui é um mapa, viu, cara, do que você vai fazer para se organizar e ter uma nota melhor na competência 3, que vale 200, conforme já dissemos. Eu diria até algo diferente do que a banca fala, viu? Eles falam que essa é uma nota e a da competência 2 é outra. Mas eu acho mesmo, viu, que um texto melhor construído vai denotar com certeza um melhor vocabulário. Quer dizer, um vocabulário melhor ajuda a construir um texto melhor, né? Ou seja, a competência 1 está ligada a 3, né? A 2 quer saber escrever uma dissertação, saber colocar uma tese, saber qual é o tema e encadear o tema e a tese. Isso com elementos gramaticais, né, que é o que a competência 3 quer. Isso com elementos de organização. Resumindo, na organização do texto dissertativo, você vai procurar atender o quê? Você pôs a tese em que os argumentos vão se sustentar. Você encadeou as ideias de modo que cada parágrafo vai ser um núcleo de ideia coerente, ligado com o anterior, sem ficar repetindo ou dando salto de uma ideia para outra, né? Você vai desenvolver essas ideias por meio de explicitação, explicação ou exemplificação das informações, de modo a justificar para o leitor por que você escolheu defender aquele ponto de vista, né? Cara, é essa pegada aqui da competência 3. É por isso que essa é a grade de pontuação, viu, meu? Um aluno que não apresenta informação, fato relacionado a tema, é zero. Mas se ele apresentou informação que está pouco relacionado ao tema, ou está incoerente, sem defender direito o ponto de vista, o cara já tem 40. Quer dizer, pô, acho que 80 pontos não é difícil de atingir, né, meu? Que é apresentar informações relacionadas ao tema. Agora, para fazer 120 já é um aluno que tem uma capacidade de explicar o que ele pensa. 160 pontos é o cara que faz isso de maneira organizada e consegue defender de fato o seu ponto de vista. O aluno 200 pontos é um aluno que faz isso de maneira, eu diria, até original e com estilo bem claro. É um cara que tem uma proficiência aí na competência 3. A competência 4, respira fundo, que essa é a puramente, digamos, de colocar os tijolinhos aí para construir um muro do sentido, né? Essa é a competência de saber colocar o cimento entre os tijolinhos. Veja, o que ele quer saber aqui na competência 4 é se o candidato demonstra conhecimento dos mecanismos necessários para construir a argumentação. Aqui a competência é de ordem sintática, para você que, como eu, gosta de estudar gramática e já está aí fazendo o seu estudo para dominar recursos mais avançados de colocar sua ideia no papel, não é? Você, meu caro, sabe que na produção da sua redação
vai utilizar variados recursos linguísticos que garantam as relações de continuidade essenciais à elaboração do texto coeso. Veja, coerência é como o texto adquire sentido para quem está lendo. Coesão é como eu liguei uma ideia, como eu amarrei uma ideia na outra. Na avaliação da competência 4, portanto, será considerado um modo como se dá o encadeamento do texto. As competências 3 e 4, diz o INEP, consideram a construção da argumentação ao longo do texto, porém avaliam aspectos diferentes. Na competência 3, é avaliada a capacidade de o participante selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações, os fatos e as opiniões dos argumentos para defender o seu ponto de vista. Ou seja, a estrutura mais profunda do texto foi lá na competência 3. Já na 4, o que eu quero saber é se você usou a palavrinha textual que faz eu entender que essa ideia se opõe àquela, ou que essa ideia é a causa daquela, ou que essa ideia é o efeito daquela, ou se essa ideia ela é anterior àquela, se é posterior àquela. Pô, como é que eu vou garantir, então, essa coesão do texto, essa costura do meu texto? A estruturação dos parágrafos é fundamental para você fazer isso. A estruturação dos períodos, que é como eu chamo até o ponto terminativo, né? Então, até o ponto final é um período, tá? Esse período vai ter uma oração ou mais de uma oração. Galera, às vezes a dificuldade maior do aluno não é nem essa, de pôr o conectivo ou separar cada núcleo de ideia num parágrafo, mas é fazer a referenciação. Esse terceiro item aí talvez seja o mais difícil, né? Quer dizer, como é que eu me referencio a pessoas, coisas, lugares, fatos, sem ficar repetindo o tempo todo a mesma coisa? Quer dizer, o cidadão brasileiro precisa fazer isso. O cidadão brasileiro não. Pô, o que eu escrevo agora? Eu vou pôr ele. Pô, e a terceira, como é que eu faço? Dizem-lhe. Então eu tenho que saber usar os pronomes. Eu tenho que saber usar os advérbios para poder retomar a ideia, para poder localizar a ideia, eu uso o pronome. Para poder mostrar quando, como, eu uso o advérbio. O artigo, elementos lexicais. O que é isso, Fernando? Eu consigo trocar por um sinônimo aquela palavra, cara? Eu consigo colocar uma palavra contrária e fazer um jogo de espelhos? Então, essa é a brisa que entra na competência 4. É uma competência bem gramatical essa, viu? Mas como é que treina isso? Escrevendo redação. Essa, bicho, o único jeito é treinar, fazer, refazer e ir fazendo. As estratégias, segundo o INEP, para referência e coesão são, primeiro, a substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos e advérbios que vão indicar essa localização. A troca de termos ou expressões por sinônimos, hipônimos e hiperônimos, dá um Google aí. Ou expressões resumitivas. Quer dizer, estudar gramática não é a parte difícil. Isso eu faço pela manhã. Olha que legal. A palavra isso é uma gaveta em que cabem várias ideias que vieram antes. É disso que eles estão falando aqui no item B e no item A. Como é que eu vou trocar para não repetir? Substituição de verbo, substantivo, período por conectivo ou expressões que vão retomar o que já foi dito. Cara, aqui é o uso de pronome relativo, conjunção, não é? Que é um tópico de gramática que você vai estudar depois de estudar sintaxe, viu, meu? Elipse ou omissão de elementos que já apareceram antes e possam ser identificados. Quer dizer, às vezes eu posso deixar um lugar vazio. Acordo pela manhã. Pô, eu não preciso dizer sou eu acordo, né? O verbo já está dizendo isso para mim. Então, isso aqui só a prática nos leva a compreender. Você deve, na construção do seu texto, demonstrar conhecimento sobre os mecanismos linguísticos necessários para um adequado encadeamento do texto, considerando aí esses recursos que garantem a conexão das ideias
e a conexão entre os parágrafos. Galera, para ter maior nota em coesão, portanto, se liga no rolê. Utilize elementos que ligam orações, frases e parágrafos. Verifique se o elemento de coesão, quer dizer, o conectivo, o pronome que liga duas ideias, está estabelecendo a relação que eu quero. Quer dizer, se eu usei isso embora aquilo, qual a relação entre isso e aquilo? Pô, é uma relação de exceção à regra. Será que eu usei o embora no lugar certo, então? Quer dizer, isso aqui na passagem a limpo dá para a gente ganhar nota, né? Gente, para não me alongar demais, eu devo dizer para você tomar alguns cuidados. Segundo o INEP, primeiro, evite a sequência justaposta de palavras e períodos sem articular. Eu sei que isso é uma pobreza de estilo para quem gosta de escrever ideias e acha que há uma perda de tempo articular a ideia. Cara, eu acho que é um jogo de mostra e esconde, tá? Se entre uma frase e a outra, para dar o ritmo legal, você colocou a elipse, na sequência coloca uma conexão entre essa ideia e a seguinte, tá? Tenta tomar esses cuidados aí. Se você não usa parágrafo, você tem um problema, tá? Empregue o conector, quer dizer, aquele cola tudo que liga ideias, que não estabeleça a relação lógica entre os dois textos e você vai comprometer não só a coesão, mas também a coerência. Isso é um problema que você deve evitar. A repetição ou substituição inadequada de palavra, sem usar esses recursos da língua, portanto, vai mostrar que a gente não tem a competência para atingir os 200 pontos. Espero que você tenha entendido a competência 4 e entenda que para eu atingir 200 pontos, eu tenho que ter uma ligação impecável entre as ideias e divisão de parágrafos e divisão de períodos, e isso é bem difícil de atingir, tá? O 160, um cara com repertório consegue estabelecer a partir de muito treino. Para chegar no 200 vai ter que transpirar, amigo. Como? Fazendo redação com frequência e vendo a correção da sua redação para saber onde está a falha e melhorar para a seguinte. Competência 5, gente. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Essa parte do respeitando os direitos humanos eu vou querer grifar com vocês, porque tem muita gente que não entendeu que, primeiro, a solução do problema tem que estar integrada ao projeto do meu texto. Eu posso pôr em cada final de ideia uma solução para o problema que eu estou discutindo em cada momento do meu texto. Eu posso pôr tudo no final. Whatever, é indiferente. O importante é você planejar isso antes. Se você não planejou a solução, você tem um problema na sua redação. Tem gente que fala assim, no final eu penso num jeito de solucionar. Não faça isso. Segundo o INEP, o que você tem que pensar para poder fazer uma solução legal é o que é possível apresentar como proposta de intervenção para esse problema. Quem vai fazer essa solução? Como é que vai ser viável essa proposta que eu estou dando? Qual o efeito essa proposta pode alcançar se ela for aplicada? Que outra informação eu posso acrescentar para o cara entender melhor a proposta? Eu vou dizer quem vai fazer, quem vai tomar essa atitude? É o Senado? É a Câmara? É o cidadão brasileiro? São os cientistas, né? Bom, o INEP diz que o importante, como eu falei para vocês, é você criar uma proposta de solucionar o problema. Por isso é importante você constatar qual problema você vai querer abordar antes, não é? Evitar a proposta vaga, genérica, ou que não tem nada a ver com o que você está discutindo. Imagina, eu estou argumentando num sentido e eu vou propor uma solução nada consta. Em primeiro lugar, nada consta é a solução que não tem nada a ver. Mas como assim nada a ver? Primeiro, uma solução que desrespeita os direitos humanos não tem nada a ver. Quer dizer, se eu vou propor uma solução, um problema,
Eu vou respeitar as etnias das pessoas, a crença das pessoas, o gênero, a condição física, a origem, a classe socioeconômica. Meu, qualquer discurso de ódio vai te custar muito caro na prova do Enem, tudo bem? Então é fundamental respeitar a dignidade humana, a igualdade dos direitos, é fundamental reconhecer e valorizar as diferenças e a diversidade como valor importante da coletividade. É fundamental reconhecer como é importante o Estado ser laico no Brasil, isto é, nós no Brasil temos liberdade religiosa. Reconhecer a democracia como um valor fundamental da educação, né? Tem que ser para todo mundo uma proposta de intervenção. A vivência global, que a gente pensar em outras pessoas e circunstâncias, né? A sustentabilidade socioambiental, tudo isso deve ser levado em conta para uma boa redação funcionar, né? Fernando, mas como é que eu vou saber se a minha redação está funcionando, cara? Bom, a cartilha do Enem coloca a partir daqui, eu não vou me alongar nisso, que já está longo o vídeo, né? Ela coloca para a gente exemplos do que fazer com redações acima da média, em cima do tema que eles puseram lá. E exemplos do que não fazer. Eu peguei alguns exemplos do que não fazer, cara. Olha só, eu vou discutir para essa proposta, vamos lembrar o tema que eles estão abordando, é a manipulação de notícias nas redes sociais. E aí o camarada pôs a seguinte proposta de intervenção. Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão da internet. Assim, reduziria a influência de certos dados no comportamento dos usuários. Peraí, o cara está sugerindo que para diminuir as notícias fake, eu tenho que cortar a internet das pessoas, mano. Não, viajou. Né? Então, é essa questão que o INEP coloca. Tem resposta que a gente não pode tolerar, não é? Olha só o outro exemplo aí. Se quiser dar uma pausa e ler, eu vou ser mais breve para poder fechar o vídeo. Ele está dizendo aí, cara, que tem que ter alguém lendo o texto que eu vou fazer para saber se o texto pode ser publicado ou se ele é fake. E se tiver zoado, eu vou ser preso? Não, cara, censura nunca mais, viu? A gente não pode tolerar a censura, firmeza? Ela fere os direitos humanos. A gente não pode tolerar a tortura, a gente não pode tolerar é, uma pena que fira o direito à vida, uma pena que fira a legislação brasileira, que vai determinar um prazo que o cara pode ficar preso. Então, assim, tem ideias que não podem ser defendidas sem ferir os direitos humanos, não é? Então, essa ideia aqui, ó, tirar as pessoas leigas analfabetas que se levam por qualquer vídeo, levá-las à privação. Não, viajou, né? Então, trabalhou contra a ideia de igualdade, trabalhou com a ideia de punir ferindo os direitos humanos, você está fora, amigo, da realidade. Esse é, essa é a rubrica, né? Esse é o quadro que eles vão utilizar para olhar para a sua redação. Quer dizer, você elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Que legal, você é um aluno 200. Cara, eu acho que dá para atingir 200 aqui, viu? Seguindo só os critérios que ele colocou como importantes e praticando bastante, né? Você elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto? Pô, então você é um cara 160, né? Você elabora de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema? Então é 120. Você elabora de forma insuficiente, quer dizer, faltaram dados para entender quem, como, onde vai fazer a solução, você já está com 80 pontos. Se você apresentou uma proposta de intervenção vaga, precária, que apenas se relaciona basicamente assim, bate na trave do assunto, 40 pontinhos, porque o Enem, como vocês sabem, é uma mãe. É ou não é, rapaziada? Espero ter ajudado vocês, hein, meu? E mais uma tarefa árdua, que é programar como nós vamos estudar. E peço, viu, que você tente fazer o seu trabalho pensando
Não é o tempo todo na internet. Eu tô ligado que muita gente só tem acesso à internet quando vai no comércio e tá sem comércio, né? Então o cara vai até o açougue para poder usar a internet, que nem eu vi na reportagem hoje, né? É, tem gente que só consegue o Wi-Fi do vizinho, com solidariedade. Bom, não precisa fazer todo estudo pela internet, viu, cara? Eu vou pedir que esse estudo de redação tenha um lado fora da internet e um lado dentro. Tenta fazer aí, ó, no braço, a primeira via da redação e depois você passa limpo, talvez aí mandando para alguém, alguém solidário que esteja lendo o que você escreve, algum estudante voluntário, ou o seu professor, ou o cursinho. Aí cada um tem uma situação econômica diferente, né? Eu acho que todo mundo consegue, à medida que praticar, ir melhorando a sua redação. Voltarei com outras notícias do Enem. Espero ter ajudado e não ter atrapalhado tanto o seu tempo. Falou? Dá um like aí, passa para frente para quem puder ajudar e tamo junto. Wakanda, é nóis.